A Premier League chega na sua segunda rodada e muita gente acha que às vezes a coisa começa devagar, vai acelerando, vai ficando cada vez mais difícil. Só que, meu amigo, você já deu uma olhada na tabela do Liverpool, por acaso? Tem um jogaço na próxima rodada, mas essa aqui reserva pra gente simplesmente um tira-teima. Quem vencer fica com o Isaac. Salve, caminhantes, tudo bem com você? Aqui é o Nilo Santos, muito obrigado por você estar mais uma vez aqui comigo. Mais um pré-jogo, esse pré-jogo chegando no finzinho do sábado, eu que estava aqui acompanhando os jogos da Premier League. Quero dizer, desde já, que eu cravei o resultado do Arsenal no bolão, então você que está aí competindo comigo no bolão, você está perdido porque eu cravei o resultado e você vai ter que correr atrás. Enfim, cravei um e errei todos os outros, mas vamos lá. Rodada muito interessante acontecendo, o Manchester City vence o Tottenham, o Arsenal acelera, o Tottenham dá um passo à frente ali, mostrando que quer alguma coisa a mais, e o Thomas Frank é um treinador muito capaz. Se não for sabotado lá dentro, esse Tottenham vai incomodar, como já incomodou o Manchester City, que mostra que pode não estar na corrida novamente, e nesses últimos anos, temporadas em que o Manchester City não está na corrida significa chances grandes para outros times que não almejavam normalmente o campeonato, almejar o campeonato. E para times como o Liverpool, de talvez iniciar uma dinastia. Mas nós estamos aqui para falar apenas do segundo jogo, entre Liverpool e Newcastle. Newcastle e Liverpool, porque o jogo vai ser lá no St. James's Park, um dos estádios mais sensacionais da Premier League, estádio que é muito hostil, torcida muito barulhenta, torcida muito presente no estádio como um todo. Última vez que nós fomos lá na temporada passada, a gente estava extremamente cansado, gramado pesado, chuva, então a gente sofreu demais e conseguiu um empate milagroso, ainda assim porque o Kelleher falhou no último momento e cedeu um empate para eles. Senão a gente teria conseguido uma vitória lá no St. James's Park, coisa que não é fácil, não é simples, não é comum para nenhum time, seja qual for a fase do Newcastle. Só um parênteses aqui. Se você ainda não assinalou no seu calendário, coloca aí, marca no seu calendário Newcastle e Sunderland. Você vai experimentar uma das melhores experiências de jogo inglês que você já viu. Talvez só o Merseyside Derby e o Northwest Derby, que é Liverpool e Everton, e Liverpool e Manchester United, sejam acima, porque o clássico, o derby entre Newcastle e Sunderland é uma coisa alucinante. O Sunderland está voltando agora, perdeu hoje, né, pro Burnley, mas venceu na primeira partida. E vai lá tanto tempo depois eles vão ter um clássico, um derby na Premier League. Então assim, coloca aí um asterisco nesses dois jogos, Newcastle e Sunderland no St. James's Park e Sunderland e Newcastle no Stadium of Light, que serão jogos maravilhosos de se assistir. Tomara que não seja no mesmo horário do jogo do Liverpool. Fica a dica para você que às vezes está aqui há pouco tempo, acompanha o futebol inglês há pouco tempo e não sabe quais são os jogos mais pegados, os jogos mais tradicionais, etc. O Sunderland é um time 5 vezes campeão da Premier League, então do campeonato inglês, tá bom? O chato Enzo do Manchester City que tá aí falando não, é Premier League, é o campeonato inglês, é campeão do mesmo jeito. Ou seja, o Sunderland é um time campeão e está voltando agora para fazer esse derby na Premier League. Mas vamos falar de Liverpool e Newcastle, que é o que a gente veio falar aqui. A primeira coisa que a gente tem para dar é uma notícia ruim, né? O Frimpong realmente machucou no jogo contra o Bournemouth e está fora. Está fora o Slot. Disse que ele vai ficar fora por um tempo. Deu uma boa notícia, querendo ou não, dizendo que o Bradley volta aos treinos, mas voltou há muito pouco tempo, voltou parece que há 2 dias, vai figurar no banco com certeza, mas grandes dúvidas ali para nossa lateral direita. Mas o Frimpong está fora de combate, sentiu alguma coisa no tendão da coxa, foi o que ele disse para explicar a saída dele do jogo do Bournemouth. Pode ser que a gente tenha um equilíbrio, e aí a gente começa a ver, né, como é que vão se movimentar as peças no time do Slot. Porque o time do Slot
é um time que ainda está se conhecendo. A gente falou muito sobre isso aqui no pós-jogo de Liverpool 4, Bournemouth 2. Mas a lacuna de determinados jogadores vai dar a chance ao Slot de experimentar, e isso pode dar uma péssima notícia a esses jogadores que saem. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo olha e fala assim, então, o Frimpong veio, ele tem que jogar, ele é o substituto do Arnold, o Bradley ele sofre com lesões, é muito difícil, etc e tal. De repente o Frimpong vai lá e sai machucado. Entra um jogador qualquer que seja a sua aposta, no lugar dele, e o time se encaixa, como é que o Frimpong volta? Esse que é o problema nesse momento de um time se encaixando, de você estar ausente. Foi esse o problema para o Bradley, não é o problema para um outro jogador que a gente vai falar aqui daqui a pouco, e é um problema para o Isak, que está vendo o Ekitike cada vez mais se encaixar no ataque do Liverpool, e caso chegue o sueco, ele vai ter problemas para chegar e já pegar a 9, muito provavelmente é a 9 que ele vai pegar, e ser o titular do ataque do Liverpool, bancando o Ekitike. Mas enfim, isso é papo para quando e se o Isak vier. A outra coisa, já falei do Bradley que está voltando, que voltou aos treinos, deve figurar pelo menos no banco, o Frimpong fora, e a gente tem a volta também do nosso maravilhoso equilíbrio do meio-campo, o nosso querido Ryan Gravenberch, e com isso fica a grande dúvida, porque o McAllister é titular de muita gente, o Wirtz tem aquela coisa de como que você tira o Wirtz. Nesse momento, jogou mal contra o Bournemouth, mas você vai apostar que vai jogar sempre mal? Será que contra o Newcastle a gente não vai ter um pouquinho mais de espaço? A gente não vai ter um pouquinho mais de campo para ele trabalhar a bola? Ou mesmo se não tiver, será que ele não vai ser o cara que vai enervar ali o time do Newcastle, que vai fazer jogadas ali de efeito e vai abrir o jogo pra gente? Enfim, McAllister, Wirtz, e a grande dúvida fica entre Gravenberch e Szoboszlai. Mas é onde eu falo com vocês que eu não sei se existe grande dúvida não, tá? Por que, Nilo? Você acha que alguém já está garantido? Já, o Gravenberch está garantido. O Gravenberch volta, inclusive o Slot falou sobre isso, e também, é claro, temos que lembrar aqui que o Slot disse que o Gravenberch volta e o Liverpool vai para o St. James's Park para vencer o jogo. Então a gente vai ir para impor o nosso jogo e buscar o resultado. Ótimas falas do Slot para mim. Gente, toda hora que eu engasgo quando eu vou falar Slot, é que o nome Klopp vem aqui, ó, na beira da garganta, e eu tenho que engolir ele e falar Slot, porque é muito normal para mim, ainda é muito normal falar, não, porque o Klopp não é o Klopp, tá? É o Slot. E um dia desse eu vi alguém, eu acho que foi o Marcelo Bleckler, no vídeo Fred Beckler explicam, falando lá, Klopp falou umas 2, 3 vezes em sequência assim, meio que tipo assim, passou batido. Obviamente o pseudo deve ter observado na edição, mas foi uma coisa que eu pensei, não sou só eu, né, que cometo essas gafes de ainda chamar o Klopp quando vai se referir ao técnico do Liverpool. Mas enfim, eu acho que o Slot vai colocar o Gravenberch sim no jogo, e o Szoboszlai vai ser preterido em relação ao McAllister e ao Wirtz, mas eu vou falar mais sobre isso na nossa escalação, que a gente vai colocar o campinho daqui a pouquinhozinho. Já do lado do Newcastle, a grande novela, não tem como negar, a grande novela do Newcastle é, querendo ou não, Ed Howe, Isak, vende, não vende, o que acontece? Eles seguem fazendo o jogo duro, o Isak já chegou a postar em redes sociais, o Newcastle foi lá e respondeu, o time tá aquela coisa assim, o Lascelles, o Jamal Lascelles, o capitão do Newcastle, né, capitão, eu acho que pelo menos capitão de honra, eu não sei se ele é o titular, mas ele é um cara que é capitão desde os tempos ruins do Newcastle, quando o Rafa Benítez estava lá, ele já era o zagueiro capitão do Newcastle, na época daquelas retrancas absurdas do Rafa Benítez do Newcastle. E ele já chegou a dar uma declaração à diretoria falando, libera o cara, o clima tá ficando ruim, não dá pra ser assim, não dá pra continuar assim, mas o Newcastle faz jogo duro. Muita gente diz que depois desse jogo o Newcastle vai finalizar a transação com o Liverpool, porque uma coisa que o Newcastle não queria, além do orgulho, né, de não ver o seu próprio jogador jogando contra si mesmo, e por isso eles agarraram até agora essa negociação. Será que realmente depois do jogo, a partir da terça-feira, o Liverpool começa a engatilhar, a acelerar nessa negociação com o Newcastle? Não sei. Fato é que o Newcastle não é só o Isak, tá? James Gordon, é James Gordon mesmo, né? Não é James Gordon, cadê o nome dele? O nome dele estava aqui, eu tinha anotado com ele aqui. Anthony Gordon.
Anthony Gordon e Harvey Barnes são ótimas peças de frente. Tem também o Jacob Ramsey, tem também um meio-campo. Gente, o meio-campo do Newcastle é um dos melhores meio-campos da liga. Atentos ao Joelinton, que bate mais que qualquer coisa. Sabe a sua mãe que bate em você quase todo dia? Pois é, o Joelinton bate mais do que isso. Ele vai caçar o Wirtz o jogo inteiro, pode ter certeza disso. Tem o Tonali, que joga demais, meio-campista italiano. Tem o Bruno Guimarães, que é o regente ali daquele meio-campo e também pega se precisar e joga, bate de fora da área. Enfim, é o grande líder desse time que levou o time ao título da Carabao Cup na temporada passada. Então o meio-campo deles é um meio-campo fortíssimo, fortíssimo. Então, por mais que eles estejam um pouco mais enfraquecidos no ataque, quem tem jogado de atacante é o Anthony Gordon, então ainda assim a gente tem que tomar cuidado, porque vai ser um jogo muito físico, e aí a gente vai precisar de ver o Liverpool reagindo a essa fisicalidade, principalmente no segundo tempo. O Liverpool que vem caindo, desmoronando, desfalecendo, desaparecendo nos segundos tempos dos jogos. Isso é muito preocupante e a gente vai ter que ver muito bem como que isso vai acontecer. E para ver como que isso vai acontecer, eu chamo vocês para ir para o nosso glorioso, maravilhoso, esplendoroso campinho. Vamos lá para o nosso campinho, coloca aqui o goleiro. O goleiro, vocês sabem quem é? Vocês sabem quem é o goleiro, né? Não precisa nem ter problemas com isso. O goleiro é o Alisson Becker. Alisson Becker no gol. O nosso goleiro brasileiro, sempre fazendo as melhores defesas. Tem uma defesa, gente, dele contra o Newcastle, se eu não me engano, um chute do Almiron. Se eu não me engano, um chute do Almiron. Foi a defesa da Premier League há 2 temporadas passadas, para trás, eu acho. E o Alisson é uma coisa absurda, sensacional. E nosso goleiro, não tem nem o que dizer. O Mamardashvili vai ter minutos só nas Copas. Isso está ficando cada vez mais claro. Principalmente, talvez o Mamardashvili pudesse ser experimentado se nós estivéssemos com uma defesa bem sólida. O que é justamente o contrário do que está acontecendo. Nossa defesa está bem frágil, bem peneira. A gente está tomando gol, pelo menos nos jogos que veio, tomamos gols em todos. Então o Alisson é uma certeza e vai continuar ali por bastante tempo. Já a nossa defesa, falando dela, eu aposto sim, Szoboszlai, que jogou ali na pré-temporada, que já jogou no RB Leipzig, quando ele saiu lá, despontou para o futebol, ele despontou também como lateral direito, depois virou meio, depois virou ponta direita, agora voltou para ser meio, voltou para ser volante e vai voltar para ser lateral direito, é a minha aposta com certeza. E eu peço a Jesus Cristo que o Slot não invente o Curtis Jones ali. Que ainda que seja o Gomes, mas que não seja o Curtis Jones, como ele disse lá no vídeo quando eles falam quando eles ensinam como é que pronuncia o nome dele, né? Então, aposto no Szoboszlai, até para manter ali uma coesão no meio campo. Szoboszlai, Van Dijk, Konaté e Kerkez que tem que abrir o olho, porque desse lance que eu falei, da ausência, que depois chega um outro jogador e o time encaixa, o Robertson pode apontar aí como opção. E olhe lá se ele não pintar amanhã, fiquem de olho. Talvez o Robertson pinte amanhã como uma surpresa do Arne Slot. Meio campo, agora que o Szoboszlai tá ali, fica muito fácil de vocês saberem quem é. Acho que vai Gravenberch, o McAllister mais à esquerda, ok, mais à esquerda. O contrário que estava acontecendo, o Szoboszlai estava jogando bem à direita, solto, ok, mas mais à direita, e o Wirtz mais solto, caindo pela esquerda. Acho que isso inverte com o McAllister. Gravenberch fica ao lado do McAllister mais à direita, o McAllister um pouco mais à frente à esquerda, e o Wirtz vai ficar solto, caindo para o lado do Salah, principalmente dependendo de quem for. Se for o Gomes, então pode apostar nisso, o Wirtz vai descer ali para jogar junto com o Salah e para fazer ali toda aquela celeuma do lado direito, porque o Gomes vai ficar mais preso na defesa. Já o ataque, o nosso ataque que vem sendo aí todos os dias, Salah, Ekitike e Gakpo, que agora que eu acabei de ver que eles ficaram do lado contrário. O Salah é o lado direito do ataque, não o lado esquerdo. Então, desconsidera aí, tá? Desconsidera porque tá do lado errado. Mas como assim, eu tô vendo o lado certo? Não, você tá vendo o lado certo porque o campinho tá pra baixo, né, meu amigo? Então agora, quando eu puxar aqui o time, ó, vou puxar o time pra você ver, tá vendo? Olha lá, ficou do lado errado. Ou não? Ficou do lado certo. Eu que tô vendo aqui, tô achando que tá do lado errado, mas tá do lado certo. Desconsidera o que eu acabei de dizer. Tá do lado certo, o time é esse aí. Alisson, Szoboszlai, Konaté, Van Dijk e Kerkez.
Wirtz, Gravenberch e McAllister, e na frente Salah, Ekitike e Gakpo. Você tem alguma sugestão diferente? O seu time é diferente desse? Coloca aí nos comentários, já fala aqui pra mim. Se você não deixou ainda, deixa o like, ativa o sininho, se inscreva no canal. Nosso canal tá aí de vento em popa, crescendo, graças a Deus. Muito obrigado a todos vocês que estão comigo do Clube de Membros. Se liguem, entrem no bolão, vai lá na aba comunidade, tem lá o link, tem lá o código do bolão para os membros do canal. Você que não é membro, você também pode participar do bolão. Vai lá aqui na descrição e pega o link do nosso app, participa do bolão para quem não é membro. Você pode também participar e brincar com a gente nesse nosso app 2025 que está sensacional, está bem legal mesmo. Para além disso, a gente tem mais duas coisas para dizer. Não bastando ter o Anthony Taylor na primeira rodada, nós temos nada mais, nada menos do que Simon Hooper, ele mesmo, daquele gol do Luiz Dias anulado, tá certo que foi o VAR que errou e mandou ele continuar a partida, mas... Ai, meu Deus. Oh, Jesus! Maria, José, o Camelo e os Reis Magos e as estrelinhas mandando o Rei Mago seguir a estrebaria. Pelo amor de Deus, cara, o que a gente fez para merecer... Anthony Taylor mais Michael Oliver na primeira rodada, Simon Hooper na segunda rodada e o Arsenal na terceira rodada. A gente tá assim, feito, tá? A gente tá feito. Mas é isso, essa é a arbitragem, olho na arbitragem, que que a gente não consiga vê-los. Esse é o meu desejo. Eu não tenho desejo de uma arbitragem boa, eu desejo que a gente não consiga vê-los, porque assim eles não vão ter interferido no jogo. A gente já teve uma mão na bola escandalosa, já falei sobre isso, não vou ficar chorando aqui mais, muita gente me chamou de chorão, mas vamos lá. Vamos lá, continuando. Se você não fez ainda, deixa o like. E os últimos confrontos estão aí. O Liverpool venceu mais do que perdeu para o Newcastle. Porém, um confronto que não está aí, porque esses são só os confrontos de Premier League, foi o último confronto, onde nós perdemos para eles por 2-1 na final da Carabao Cup. Gol! Eu lembro do McAllister marcando, McAllister pigmeu de 1,50 m, marcando aquele zagueiro gigantesco do Newcastle, aquele poste branco do Newcastle, que eu nem sei, o Burn, é o Dan Burn, eu não sei o nome dele, é um dos gigantes lá do Newcastle, e o McAllister marcando ele no escanteio. Ai, bicho, volta toda aquela raiva. Enfim, gol desse cara, gol do Isaac, e quem marcou o nosso gol foi o Federico Chiesa. Foi com 2-1 aquele jogo, nós perdemos a Carabao Cup, mas vamos lá, quem sabe a gente apaga tudo isso e a gente traz no bolso, na mala, um cara chamado Alexander Isak. Eu tô até com a camisa dele aqui. Essa aqui é Alexander, mas é de um outro cara, que é tão rato quanto o Isak está sendo rato com a torcida do Newcastle. Porque não se engane, você tá adorando e querendo que o Isak chegue rápido, mas você estaria detestando e cuspindo marimbondo se você fosse torcedor do Newcastle. Assim como nós fizemos com o nosso ratinho, aquele que tem o nome dele atrás dessa camisa aqui, com o número 66. Enfim, não sejamos hipócritas aqui, a gente não é assim, a gente fala que é a verdade, uma verdade que eu tenho para te dizer é que estaremos juntos no react desse jogo, 4 horas da tarde, horário de Brasília, 15 para as 4, mais ou menos, a gente entra online e todos estaremos juntos assistindo tudo junto, falando, comentando, tudo aquilo que você sabe que a gente já faz. Afinal, aqui você jamais caminha sozinho.